Doutora Divina, tudo bem? Tudo bem? E todos estão me ouvindo bem? Imagem ok? Aí a sua Não, imagem ficou melhor. Não está me ouvindo? a sua imagem eu consigo ver, agora o áudio eu não consigo, tá picado. Eu acho que é a sua Você tem, internet. É o fone. você tá usando o fone? Sem fone. Vou colocar. Deixa eu ver com o Eu acho que pessoal como é que tá. Doutora Eli Rosa, doutora Divina, me ouve agora? eu ouço e te vejo perfeitamente. E você? Agora perfeitamente. Ah, melhorou. Eu acho que é o Graças a Deus, 4G. né? Eu acho que é É, a pode internet. ser. É, eu troquei, deve ser mesmo. Eu troquei agora, eu coloquei no sinal de Wi-Fi e deu certo. E o meu fiz o oposto aqui para ver se dá certo. Coloquei o fone, né? Seguindo as orientações do meu presidente. Então, mas agora, só para a gente poder começar, e eu gostaria de agradecer todo mundo, né? Que é o pessoal que está participando conosco, todos os juízes do TED, eu acho que estão todos acompanhando a nossa live, viu, Divina? Que responsabilidade a nossa, não pode falar nada errado. Nada, Então, nada, vamos nada. compartilhar aí os conhecimentos que são limitados. O doutor Davi também está entrando aí, está chegando. A doutora Valéria já mandou um abraço. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Acho que agora a gente conseguiu estabelecer o sinal. Mais uma vez, todos os juízes, inclusive os do interior, os advogados do interior, o presidente das subseções, né, de Catalão, de Jaraguá, de Ceres, de Rubiataba, estão acompanhando. E antes da gente começar, eu quero fazer a sua apresentação, Divina. Vou só para quem ainda não te conhece, a doutora Divina Maria dos Santos, nossa vice-presidente do TED, é advogada desde 1994, com escritório próprio e atuação preponderante nas áreas civil, trabalhista, direito do consumidor e administrativo. A doutora Divina é pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual Penal pela PUC e Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Goiás. Hoje, vice-presidente do TED, presidente da segunda Câmara Julgadora nessa gestão 2019-2021, juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB na gestão também 2016 a 2018, membro da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e da Comissão da Mulher Advogada, da nossa seccional, assessora jurídica do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Goiânia, advogada terceirizada do Banco do Brasil de 97 a 2014, assessora jurídica de empresas nessa capital, assessora jurídica da Uniodonto nas áreas trabalhista e administrativa. Eu só quero deixar muito claro que você não vai responder consulta específica sobre essas assessorias suas, tá? O pessoal que começar a fazer pergunta de direito consumidor aí, eu vou cortar tudo. Isso, a gente manda para a comissão específica de direito do consumidor da OAB, né, para esclarecer, se possível, se os casos também forem tese, né, doutor Samuel? Claro, claro, claro. Eu Divina, primeiramente isso, eu quero que você fique à vontade para iniciar. Eu quero, primeiramente, agradecer ao convite, né, doutor Samuel, sei da nossa responsabilidade, né, na diretoria do CRED, sei da responsabilidade do que nós vamos falar, sobretudo porque os colegas, né, integrantes do nosso tribunal estão participando maciçamente. Uhum. Então, agradeço já mesmo a oportunidade, confesso que é a primeira live, né? Eu já assisti várias de colegas, inclusive a do senhor, vou chamá-la assim formalmente, né? Então, com responsabilidade, mas eu não costumo fugir dos desafios, até porque é sempre um aprendizado.
Eu sempre compartilho o que eu mais aprendo do que compartilho, na verdade, né? É invertido. E agradeço mesmo a confiança, a nossa parceria aí, desde o início desta segunda gestão, né? Nós integramos o TED desde a gestão anterior. Então, eu agradeço mesmo, né? O tema convidativo, eu acho que é pertinente, oportuno, a qualquer momento, né? No nosso diálogo sobre a captação de clientela na advocacia. Eu acho que nós dois podemos, eu vou propor, né, ao invés de só de eu falar, a gente vai implementar. Então, o convite, neste momento, está invertido, tá? Então, Tá eu bom. não aceito recuso, né? Vamos dizer que eu indefiro, né? Porque um dia desse o senhor falou, eu indefiro, recorre ao conselho. Então, vamos dar seguimento, certo? Aí o senhor propõe nós iniciarmos de algum ponto? Tá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho alguns temas mais gerais aqui para a gente falar, dentro da especificidade da nossa proposta, que é a captação de clientela. Aí depois que a gente conversar e bater um papo sobre esses assuntos, a gente, então, eu passo para algumas perguntas específicas que já foram enviadas, algumas pessoas, inclusive, nos encaminharam por mensagem, no privado aqui, inclusive da OAB. Então, a gente fala um pouco geral e depois a gente vai respondendo essas perguntas mais específicas. Pode ser? Pode ser. Então, assim, Tá. o que eu O quero pessoal dar... tá comentando, Divina, eu vou deixar o doutora por enquanto, às vezes eu esqueço, mas por causa da nossa amizade, mas o pessoal está comentando que o seu som às vezes sai um pouco baixo. Mas tá ok. Eu, por exemplo, consigo te ouvir um pouco mais baixo, mas eu consigo te ouvir. O pessoal que está fazendo esse comentário aí. Tá, Vamos vamos lá. deixar o volume aqui próprio, né? Melhorou o som? Para mim melhorou bastante. Para mim Aí os melhorou. colegas manifestam aí para a gente ir fazendo os ajustes aí no decorrer da Da live. apresentação, na verdade, da nossa conversa, né? Prefiro Tá. assim, diálogo te pertence, então, neste momento, a gente vai falar de um bate-papo, né? O que a gente pode compartilhar com os colegas que nós já estamos aí integrando, né, o tribunal, e a gente pensa, deixa eu ver aqui se melhorou para você, Samuel? Muito. Agora ficou muito bom. E aí os colegas melhoraram? Acho que eles vão dando um feedback aqui. Isso. Ótimo, então, tá ótimo. Divina, o nosso tema específico é a captação de clientela. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro para todos os colegas que há uma, entre aspas, há dois tipos de captação, né? A captação lícita, e a captação ilícita e a captação lícita. Tem gente que entende que quando a gente usa o termo captação, está tudo errado. Mas é só para a gente poder entender bem e definir a linha do lícito e do ilícito. A primeira pergunta que eu falo para você é o seguinte: para a gente saber, ter um fundamento sobre o que pode e o que não pode, onde a gente vai, o que a gente procura e qual que é a regulamentação que existe a respeito disso? Na verdade, a nossa profissão, né, a advocacia, ela é regida pelo Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, de 94, o Código de Ética e Disciplina, que faz essa tratativa específica, né, do tema da abordagem que nós estamos fazendo aqui, que é da captação de clientela, né, nos dá diretriz do que pode, do que não pode. Então, já respondendo, é possível fazer captação ética? Sim, é possível, até porque não tem amparo nenhum proibir o advogado de buscar os seus clientes. Então, o que é proibido, o que é vedado pelo ordenamento, seja pelo Código de Ética,
seja pelo regulamento geral e também o provimento 94, né, que traz, elenca as possibilidades de como que pode ser feita essa captação. Então, são normas, né, congentes, são impositivas, que todos os profissionais da advocacia devem se submeter. Um ponto que eu acho assim curioso e já quero adiantar desde Uhum, já, e a advocacia tem as limitações, certo, das publicações, do oferecimento, né, que é vedado até pelo termo mesmo, advogado, vem do latim, advocatus, né, então significa que é procurado, ele não se oferece, mas temos, né, os meios, as ferramentas disponíveis, legais, que podemos adotar para não só captar eticamente, licitamente nosso cliente, mas também de fidelizá-lo, porque hoje não basta só você captar, você tem que realmente, né, fidelizar esse cliente, porque esse cliente, eu costumo brincar, eu sou da turma da doutora Marli, né, que um cliente, eu advogo há muito tempo, conforme meu currículo, então, o cliente satisfeito, ele te traz vários outros clientes. Então, é o suficiente, né? Quem faz um trabalho sério, com ética, com lisura, com seriedade, é possível de manter, sim, a sua profissão dignamente. Então, assim, inicialmente são essas ponderações, caso o senhor queira, doutor Samuel, fazer algum complemento, as não, bases legais, os esteios, né, que nós temos que reportar, uhum, rememorando, né, o Estatuto da Advocacia, o próprio Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral da OAB e ainda o Provimento 94, ele é de 2000, mas mesmo assim tem alguns pontos que precisamos avançar e outros eu entendo que são totalmente pertinentes ainda hoje. é. Eu acho que é importante, Divina, complementando, né, o que você disse muito bem, a gente precisa deixar muito claro que nós não podemos ficar no extremo. Quando a nossa legislação, existe um princípio basilar, né, para ser bem redundante, que é a moderação, sempre pautar pela moderação e pela sobriedade, mas especialmente a moderação, né? Quando fala moderação, a gente tem que ser moderado e não ficando nem no extremo e nem no outro. Então, é preciso que fique bem claro para toda a advocacia justamente isso que você falou. Eu não posso fazer uma captação ilícita, que captação ilícita ela estaria no extremo de mercantilização da advocacia, de oferecimento ostensivo da prestação de serviço, é um extremo, por isso é ilícito, mas também a gente não precisa ficar no outro de nenhuma visibilidade, nem de nenhuma divulgação da advocacia, sob pena de ser uma prestação de serviço ou de ser uma classe específica, né, uma carreira que fica no ostracismo, e não é isso. Né? Nós sabemos que a advocacia ela deve assumir a, a, a frente em questões importantes. E o advogado ele tem que se apresentar e se visibilizar. Muita gente, às vezes, sai de, tá bom, não pode, muita coisa não pode, aí não pode nada. Muitos advogados acabam entendendo que não poderia ser feito de forma nenhuma. E você bem disse que deixou muito claro que existe a captação lícita especificamente. Mas entre esses pontos, essas formas ilícitas aí, você poderia dizer para a gente o que em linhas gerais, o que poderia, o que não poderia, mais claramente, o que o Código de Ética ou o provimento que a gente tem visto aí, o que realmente, claramente não pode ser feito? Como o senhor já adiantou, doutor Samuel, um princípio, né, basilar que nós temos que observar no exercício da nossa profissão é a não mercantilização da profissão. Então, adotando esse princípio, né, vai poder sim desenvolver a tratativa de captar e fidelizar seu cliente. Então, o Uhum. Código de Ética, ele traz, né,
lá no seu artigo 5º, esse procedimento da não mercantilização da profissão. Então, é vedado, é proibido o oferecimento de serviços, né, que implique nessa mercantilização e com cunho mesmo evidente, patente, de agariar ou captar clientela. Um exemplo típico, corriqueiro, acho que não somente aqui na nossa comarca de Goiânia, mas também no interior, em relação a captadores, né? Pessoas físicas mesmo infiltradas na porta do INSS. A questão do DPVAT também é uma questão muito séria. A gente vê também outras tentativas, né, de agariar cliente de forma ilícita, essas divulgações de limpar o nome, né, então prometendo resultados, prometendo indenizações. Isso, além de configurar a captação ilícita, ainda fere também outros princípios, que é de incitar, instigar mesmo as demandas, né, judiciais, que é dever do advogado, da mesma forma, tentar não estimular, é obrigatório, na verdade, e sim, se possível, instigar a conciliação entre as partes, né, eventualmente, que tem algum litígio. Tá bom. E uma questão que, sobretudo agora, nesse período aí de crise que nós estamos vivendo, houve uma divulgação ampla do governo e um trabalho feito pelo governo de por exemplo, a pagar para as pessoas em vulnerabilidade um benefício assistencial. E nós temos visto, talvez nesse momento mais, o oferecimento gratuito de serviços. Essa captação ilícita, ela continua sendo ilícita, ainda que o oferecimento seja gratuito? Eu entendo, assim, não tenho, na verdade, né, o meu posicionamento é amparado mesmo com as disposições do Código de Ética, que o oferecimento de qualquer tipo de serviço, ainda que de forma gratuita, é proibida, né? Então, a gente tem visto, principalmente nessa questão né, dessas medidas atuais, autorizadas pelo governo federal, várias tentativas, né, de fazer captação nesse sentido, seja com cunho mesmo de gratuidade, a princípio, mas depois se pode ver, a gente teve a notícia de que estava sendo cobrado, né, valores, de quem recebe R$100, está cobrando R$100 de prestação desses serviços advocatícios, que são valores módicos, alvitrantes, que também vai em desencontro com as normas éticas, né, que nós temos que observar. Ótimo. Até porque acaba sendo, a gente sabe, existe até um entendimento, né, do Conselho Federal, pode ser uma forma de captação, né? Quando você oferece gratuitamente, de forma a captar o cliente, e tendo condições para fazer isso, e ele acaba, de alguma forma, se fidelizando a você, né? E muitos advogados, sobretudo aqueles em início de carreira, não têm condições de oferecer, por exemplo, a prestação de serviço gratuita, porque teria que desembolsar para fazer muita coisa, né? Com certeza, né? Com certeza. Isso instiga mesmo a captação, né, ilegal de clientela. Então, é o que o senhor bem colocou, que infelizmente, né, isso está corriqueiro diante do atual cenário, vários colegas, né, adotando essa postura, essa conduta que não coaduna, né, com as normas deontológicas que todos nós temos que observar. Divina, e a OAB, ela tem algum instrumento, ela tem colocado à disposição algum instrumento para tentar, primeiro, evitar que isso aconteça da melhor maneira possível, e segundo, para responsabilizar quem, de forma antiética, promove a captação ilícita? São dois pilares, né, doutor Samuel? Eu entendo assim que o Tribunal de Ética, neste momento, ele está cumprindo uma das atribuições que é orientar,
né, todos que não estão nos assistindo, eu penso que a maioria é advogado, então, a primeira coisa que tem que ser feita é a orientação, seja por qualquer meio de eventos, né, de orientar acerca dessas obrigações, né, de cumprimento destas normas, porque nós vimos Uhum, na prática, né, nos julgamentos, que muitas vezes o profissional ele desconhece a própria norma, então acaba incorrendo em infrações, seja por desconhecimento, e outros realmente por insistir em descumprir e obter alguma vantagem nessa captação. Então, tem duas vertentes, né, que cada caso a gente tem que fazer a ponderação. E em relação ao posicionamento da OAB, eu vi recentemente, já foi veiculado também, que há um órgão, né, eu esqueci o nome, talvez o senhor possa me adiantar, da OAB Nacional, que faz, né, Coordenação Nacional de Fiscalização da Atividade uhum, Profissional. Ela uhum, dividiu em subcomissões, digamos assim, para as subseções e as seccionais, com a finalidade de fiscalizar esses excessos que são muitos, né? Nós sabemos, eu insistentemente passo para o senhor várias condutas que realmente são reprováveis e muitas vezes eu acredito que estão conscientes, sim, do que estão fazendo, até porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, imagine o próprio uhum. advogado, mas acaba ignorando, né, por ser uma legislação classista e não ficam atentos, né, seja na hora de fazer qualquer divulgação do seu trabalho, acaba que ferindo mesmo esses princípios. A questão que você falou, né, da nossa comissão na seccional, né, a comissão E, de fiscalização, a comissão que bom, tem realizado a fiscalização, né, essa necessidade de fiscalização, infelizmente, mas a comissão que tem feito isso é essa comissão de combate à captação e ao exercício ilegal da profissão, né? E ela isso, tem atuado de forma, a gente sabe bem disso, né, Divina, que ela tem atuado de forma muito contundente, as ações têm sido divulgadas, inclusive, a gente pode dar como exemplo o último caso de um trailer que foi retirado, inclusive, lá da porta do UGOL, com um profissional que estava realizando captação de DPVAT lá, e na presidência do doutor Luciano Cardoso, nosso conselheiro, vice-presidência da doutora Marli, conselheira e nossa amiga, né, colega de tribunal de ética. Então, essa comissão ela tem agido de forma muito contundente. Agora, é muito comum que as pessoas, às vezes, ou os advogados, falam, mas não está fiscalizando, está acontecendo demais e tal. Nós nunca vamos conseguir coibir tudo, né, Divino? Acho que é importante que os advogados saibam disso, né? Mas a gente precisa orientar, de fato, como você bem disse, um momento como esse aqui, eu acho que é um momento muito interessante a respeito disso, né, para que a gente possa passar essas informações da melhor maneira possível. E também é o nosso trabalho lá no Tribunal de Ética, né? E a gente tem visto que nós temos trabalhado bastante, né, nesse sentido. O que você tem visto aí? Na verdade, eu parto do princípio de que é melhor, inicialmente, até uma das atribuições, como eu já mencionei, de orientar, porque Uhum, julgar o colega não é fácil, né? A gente tem várias, depois de um certo tempo lá dentro do tribunal, aí que você leva em consideração várias ponderações, então é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente acaba que está compelido mesmo, diante da atribuição, do munus, do cargo, a aplicar a lei, a norma. Então, se realmente inobservou e tem a prova, né, infelizmente, nós, né, em relação ao colega, ao advogado, tem que ser aplicado, tem que ser punido. E eu vejo assim, doutor Samuel, que em muitos casos os advogados têm plena ciência da infração,
ainda assim insistem, né, em cometê-la conscientemente, dada o entendimento de que a sanção é branda, a sanção é de censura, a sanção ela pode ser convertida, né, em advertência, sem apontamentos, então isso tudo, né, tem que ser levado em consideração, mas eu friso que é possível advogar observando todas as diretrizes, né, que o nosso Código de Ética nos traz, que é a discrição, a moderação, nessa tentativa de fazer a captação. Tem, né, os princípios, os pilares, como eu disse antes, e é possível focar e sobreviver dignamente da profissão. Então, não precisa desse desespero, né, de atropelar. É considerável, né, o número de advogados no Brasil, 1.300.000 é muita coisa. Eu acho que não tem o número exato, né, de ativos advogados que atuam em Goiás, pelo menos eu creio que está chegando a 60.000, mas desses 60.000 eu penso que uns 45.000 deve estar no mercado de trabalho. Está concorrido sim, então a gente tem ouvido recentemente que o advogado tem que se inovar, tem que se inovar, tem que estudar, tem que observar essas diretrizes e realmente conquistar seu cliente, mas sem atropelar esse regramento que é obrigatório. É. Concorda? Concordo, concordo. E assim, uma situação que a gente verifica muito também, Divina, não sei se você vai concordar comigo nesse ponto, é que é evidente que nós temos nós temos as regras muito bem estabelecidas, né, sobretudo os princípios da atuação do advogado, no que diz respeito aí, a gente vai especificar um tipo de captação, que é a publicidade, mas a gente tem talvez alguns pontos de divergência. A gente brinca sempre, né, eu e você, nós brincamos sempre, que a gente, em alguns pontos um pouco mais polêmicos, via de regra, nós discordamos no que diz respeito ao nosso entendimento. Eu sou um pouco mais conservadora, né? Eu levo assim, um dia desse eu recebi uma ligação, não vou compartilhar com quem. Falei, olha, meu posicionamento é esse, né? Eu observo que está no Código de Ética é desta forma, mas se o senhor quiser um alívio, liga para o doutor Samuel, que pode ser que o entendimento dele seja mais flexível, né? Do meu entendimento. Então, assim, respeitando, né, doutor Samuel, cada um tem seu posicionamento, e isso lá no âmbito, né, do Tribunal de Ética tem várias divergências, né, a forma que essa divergência é apresentada que a gente tem que ser respeitada, né, o posicionamento, obviamente esse posicionamento vem com os fundamentos, geralmente bem consistentes, então, desde o início, eu aprendi que a gente nunca vai ser vencedor, né? No seu posicionamento, por isso que é necessário o colegiado. Aí eu puxo um gancho, Divina, até para deixar muito claro, você estava falando aí nesse ponto sobre a atuação do Tribunal de Ética, até para deixar muito claro isso, que nós há regras e há princípios muito bem sedimentados, muito cristalinos, e que, a partir daí, algumas condutas claramente são irregulares. Aí eu vou dar um exemplo bem simples para todo mundo entender. A captação de clientes de ações trabalhistas pelo captador que fica lá na porta da Delegacia do Trabalho, ou que fica na porta do Ministério do Trabalho, né? Ou na porta de uma empresa que trabalha com funcionários em massa lá, oferecendo serviço. Essa captação, nós não vamos ter divergência de entendimento lá no Tribunal de Ética, porque ela claramente é ilícita, né? Tá muito claro isso lá tanto no Estatuto como no próprio Código de Ética. Agora, existem pontos que efetivamente, talvez pela novidade, pelo processo, nós estamos num processo de
de evolução, inclusive, pode sofrer algum tipo de divergência. Isso não quer dizer que, por eu entender que determinado ato não seja considerado infração e que você entenda que sim, não quer dizer que existe uma bagunça ou que não existe uma regulamentação para isso. O interessante que é importante que todo mundo saiba que nós somos 77 juízes, né? Lá no Tribunal de Ética. O julgamento, eu acho que a beleza do nosso tribunal está justamente no fato de que julgamento ele é sempre colegiado, então a gente que está lá trabalhando, a gente sabe que as discussões são bastante interessantes, sofrem divergência mesmo, entendimento, pontos de vista diferentes, mas no final a gente está sempre buscando e velando, cuidando por esses princípios que esses não mudam efetivamente. Então, e mais do que isso, quando a gente estabelece um julgamento sobre determinado assunto, especificamente, a gente está norteando, né? Então, é por isso que a gente responde aquelas consultas em casos abstratos, é por isso que a gente forma essa jurisprudência, justamente para preencher as lacunas efetivas aí da nossa legislação. Agora, a gente falou um pouquinho sobre o que não pode, né? E o que pode? Você poderia dar algumas dicas aí para a gente sobre como eu posso fazer uma captação, entre aspas, né, captação lícita de clientes, o que a nossa legislação efetivamente permite? Bem, o Código de Ética ele é bem claro neste ponto, né? O que pode, o advogado ele pode, né? Através de artigos. Atualmente a gente tem visto bastante vídeos, os posts, né? Nas redes sociais com o conteúdo o que foi já abordado pelo senhor, pelo nosso corregedor, doutor Ari, também. Então, o que é permitido, né, dentre os exemplos que eu posso citar, são essas veiculações, né, que são caráter exclusivamente de informação. Diga-se de passagem, né, doutor Samuel, cada um vai escolher a área de atuação do seu escritório, que prepondera, e fazer os conteúdos, né, observando essa diretriz que é o caráter de informação, com descrição, com moderação, e assim, curiosamente, a gente publica qualquer conteúdo lá, as pessoas comentam, eu posso te dizer, recentemente eu não faço muita publicação, mas um exemplo que eu posso te citar, uma vez que eu coloquei sobre a perda de ticket no estacionamento do shopping. Várias pessoas manifestaram no direct, eu não sabia disso. Então, foi em caráter, né, meramente informativo e que as pessoas puderam abstrair essa informação e saber do direito dela, né? Então, se dali saísse algum cliente com interesse de me contratar, que não foi o caso, né, vamos deixar bem claro, seria uma forma ética, né, de captar esse cliente, certo? Então, neste momento, né, que nós estamos vivendo de fechamento parcial das atividades e escritórios realmente impedidos, né, temporariamente de fazer o atendimento presencial, uma das ferramentas realmente é usar as plataformas digitais, né, seja na sua página, seja no Instagram, seja qual for a modalidade, e veicular, publicar, né, esses conteúdos com caráter informativo. E eu digo que não tem faltado, né, doutor Samuel, tantas medidas provisórias, tantas portarias de prorrogação de tributos, de implantação de medidas de urgência, né, na seara trabalhista. Então, conteúdos, com certeza, né, não estará faltando para fazer essas veiculações e de forma ética, né, fazer aparecer mesmo, falar, estou aqui. Pode ser que diante do perfil, né, do cliente, né, do pretenso cliente, ele não tenha acesso a essa rede social, a essas veiculações, mas aí ficaria, né, a cargo do outro cliente satisfeito
partiria para aquela antiga forma, né, que ainda não está em desuso, de trazer, de fazer mesmo a indicação, e realmente eu vejo assim que na nossa área, né, como cada um tem uma especialidade, acaba que aquele que não atua, eu, por exemplo, não atuo na área criminal, eu indico fulano, faça lá o contato. Então, tem também essa forma lícita, né, de indicar, de captar, de defender o seu cliente. Então, não adianta você colocar em grupos, né, colocar na rede social, a gente tem visto, né, insistentemente, várias decisões judiciais de processos, né, com êxito, principalmente liminares concedidas, sendo veiculadas lá. Isso aí é o que nós já abordamos ali anteriormente, conduta expressamente proibida. Então, A divulgar, né, divulgação, divulgar o resultado do processo, né? exatamente, né? Tem alguns que têm o cuidado de cobrir, né, o nome da parte, outros nem tanto, mas o número do processo está vinculado lá e o resultado tem alguns casos que eu tenho visto, não que eu procure, né, doutor Samuel, porque na verdade a gente está lá só mesmo para Na verdade, a fiscalizar. gente não queria nem ver, né, Divina? Na verdade, se eu pudesse, eu filmava, mas e hoje, assim, coincidentemente, eu compartilhei, encaminhei para fiscalização, quero deixar o e-mail aqui, né, da Comissão de Combate à Fiscalização, porque nós, né, juízes, né, do Tribunal de Ética, a gente não faz as representações, a gente faz Uhum. os julgamentos, a análise, né, Uhum. dos casos apresentados e de acordo com as provas ali lançadas em cada processo. Uhum. Concorda, Samuel? Ótimo. É isso mesmo. É importante que a gente tenha isso em mente mesmo. O conteúdo, o conteúdo informativo, ele é importante, é o que eu tenho dito, a gente tem conversado também, né? Eu acho que o advogado ele deve assumir esse protagonismo no oferecimento de esclarecimentos para a sociedade, de informação, de interpretação. Ele pode e ele deve fazer isso. É da essência do próprio advogado, né? Somos nós que temos o primeiro contato com a sociedade, né? O cliente nos procura para questionar, para perguntar e tal. Então eu concordo plenamente, desde que, é claro, o conteúdo seja informativo. Aí só para fechar esse raciocínio, a gente tem algumas situações que assim, às vezes, a gente já conversou sobre isso, sobre alguns conteúdos nesse sentido, a pessoa divulga o conteúdo efetivamente, até ali tudo bem, mas no final fala assim, se você tiver algum problema, meu contato, nosso contato do escritório, aí já ficou mais ostensivo e deixou de ser meramente informativo o conteúdo, né? Concordo, né? E outra coisa que eu observo neste, né, assunto, doutor Samuel, é que o Código de Ética autoriza tão somente a divulgação do e-mail. Então, tem várias veiculações, várias postagens que coloca celular, coloca, né, me procure no direct. Então, todas essas informações realmente são proibidas. Coloca, né, nesse conteúdo, está expresso que é permitido, né, à luz do Código de Ética, do provimento que está em vigor, né, doutor Samuel, a divulgação do e-mail exclusivamente. Então, eu tenho visto, assim, algumas pessoas colocando, me consulte, né, eu também, seja aquilo que nós já abordamos, seja de cunho gratuito ou não, eu particularmente entendo que é proibido, né? Se oferecer o me consulte, você está já oferecendo da forma explícita o que é proibido. Ok. Concorda? Divina, e o impulsionamento? E se eu divulgo um conteúdo lícito, informativo, mas eu impulsiono isso? Eu patrocino, qual que é o seu entendimento sobre isso? Posso fazer? Não posso?
Eu entendo, né? Nós já conversamos lá na comissão de estudo da publicidade, o senhor conhece, mas vou compartilhar, né, com os nossos colegas que estão nos ouvindo, todos mais. Eu entendo que o patrocinado, em qualquer modalidade, ele atinge pessoas, né, incertas. O código de ética, ele autoriza o encaminhamento para pessoas, né, clientes certos. Então, ainda que o conteúdo seja lícito, né, Seja lícito. ético, seja permitido a modalidade, a forma que está sendo, né, divulgada, impulsionada, até o momento eu não fui desmovida da ideia, e depois que nós pudemos conversar com o Dr. Paulo Emílio, né, do Direito Presidente da Digital, Comissão de Direito Digital da OAB. eu acho importantíssimo convidá-lo, né, para até não ficar uma questão assim, de que é um posicionamento meu infundado. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, eu fui aberta mesmo para qualquer mudança de entendimento, até ali assentado, e ao contrário, eu saí fortalecida. Então, respondendo especificamente se é permitido, no meu ponto de vista, firme, né? Ainda que o conteúdo seja ético, permitido nas modalidades, né, do Código de Ética, se impulsionado, atinge indeterminadas, pessoas indeterminadas, o que vai de desencontro com a autorização da norma ética, certo? Importante, Divina, a gente dizer, a doutora Zelina até mandou um abraço aí pra gente, e ela foi a relatora, né, da consulta que nós temos hoje como paradigma para proibir, aí para a gente ser bem claro, para proibir efetivamente o impulsionamento ou patrocínio de divulgação de conteúdo, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja o Google ADS, que algumas pessoas já me perguntaram aí, o entendimento não só do Tribunal de Ética e da OAB de Goiás, mas do próprio Conselho Federal, é de que é proibido qualquer forma ou instrumento de impulsionamento, de patrocínio, de divulgação em massa, maior do que aquela para os seus próprios seguidores, qualquer forma de instrumento nesse sentido tem sido considerada como irregular, né? Sim, exatamente. E neste ponto do link patrocinado, doutor Samuel, se o senhor puder, porque temos como base essa consulta, né, da relatoria da doutora Zelina, que, salvo engano, 2018 ou 2019, não me lembro a data, né, que foi disponibilizada, veiculada. 18, final de 18. É o posicionamento do Tribunal de Ética daqui, mas que é tido como conservador ainda nessa questão da publicidade. Tem uma referência, né, de São Paulo, que sempre faz essa comparação entre o entendimento. O senhor poderia esclarecer, né, eu estou devolvendo aí para o senhor, para todos, né, a título de esclarecimento, qual que é esse posicionamento, o que é mesmo que está definido, delimitado lá no Tribunal de Ética de São Paulo, parece-me que tende a fazer uma interpretação equivocada daquele entendimento que foi veiculado e nós todos tivemos acesso. O senhor pode nos orientar? É isso. Você está falando isso, que nós já conversamos bastante sobre isso, né? Na verdade, foi amplamente divulgado como sendo um entendimento do TED de São Paulo, como se o entendimento lá do Tribunal de Ética fosse pacificamente esse, de que poderia ser feito o impulsionamento. Isso não é verdade. Na verdade, uma turma específica decidiu de uma forma um pouco mais flexibilizada a possibilidade de impulsionamento, desde que seja para os seus próprios seguidores, porque existem duas formas de impulsionamento, uma dentro do seu rol de seguidores e outra fora, né, aí de forma bastante aleatória. Então aquela turma especificamente entendeu que poderia ser feito esse impulsionamento desde que dentro do rol de seguidor, da lista de seguidores daquela pessoa. Agora,
esse nem é o entendimento pacificado do do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo. O Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo não tem uma súmula também, embora não haja uma regulamentação específica, mas o entendimento amplamente majoritário dele é de que não pode haver nenhum tipo de impulsionamento também. Aí o problema é que foi amplamente divulgado, porque o site Migalhas, para ser bem claro aí, ele divulgou isso, TED de São Paulo permite impulsionamento. Então, na verdade, foi o entendimento de uma turma específica e de forma restrita ainda. Se a gente for falar de forma genérica, nem é efetivamente a possibilidade do impulsionamento, que é aquele aleatório que o pessoal mais quer fazer, né? Então, o entendimento... eu já fui até corrigido publicamente, porque numa discussão dessa, conversando entre os presidentes de Tribunal de Ética, o presidente de Tribunal de Ética de São Paulo, do TED de São Paulo, deixou claro, houve um equívoco na divulgação, esse não é o entendimento do tribunal, não. Então, a esmagadora maioria, eu até desconheço, a Bahia também tem algum posicionamento um pouco mais flexível, mas fora isso, o entendimento quase que unânime é de que, a não ser que haja uma permissão, ainda que tácita, vamos dizer assim, mas o entendimento é de que não pode haver um impulsionamento. Isso. Nós já debatemos isso aí, até porque hoje eu cuido lá da página, né? Eu tenho a opção de aumentar quanto que eu quero gastar para fazer o alcance de número de tantas pessoas. Então, na prática, né, eu não tenho conhecimento técnico, né, de informática, suficiente para que tivesse essa compreensão, esse conhecimento. Então, hoje, né, dessa atribuição que você me deu, que eu já quis me livrar, mas até o momento nada, né, foi indeferido. Foi indeferido. Eu não recorri ainda, né, vai que precluiu. Então, eu tenho condição de afirmar, né, positivamente, com firmeza, de que realmente faz esse alcance, né, indiscriminado de pessoas mesmo que não seja do rol da sua rede social, dos seus amigos ali cadastrados. Tem mais algum Divina, ponto? vamos para as perguntas? Senão o pessoal vai morrer do coração se eu não começar a fazer essas perguntas aqui. Que aí eu faço as perguntas mais pontuais e você responde conforme o seu entendimento, faz algum comentário mais rápido. Tá bem, pode ser? Combinado. Então vamos lá. Por favor. Tá, a primeira pergunta é sobre curso jurídico. Eu sou advogado, mas eu também sou professor. Você entende que eu posso fazer a divulgação e a venda, por exemplo, de um curso jurídico, nada especificamente sobre advocacia, mas sobre um curso jurídico, e se for o caso, até fazer um impulsionamento disso? Se não for da advocacia, eu, a princípio, entendo que não tem vedação, desde que não associe a profissão, né, de advogado. Se realmente coincide ser professor e ele, né, faz esse trabalho separadamente, vai fazer a veiculação, eu entendo, a princípio, né, se tiver diante de um caso concreto, posso analisá-lo, mas, a princípio, da forma que está exposta, eu não entendo que não tem vedação, desde que não esteja vinculada à atividade de advogado. Ótimo. Concorda? Concordo. Eu posso fazer cartão digital, Divina? E distribuir? Sim. Poder pode, né? Agora, divulgar, você vai poder divulgar só para aquele que é seu cliente, aquele que solicitar. Tem vindo ao nosso conhecimento, né, de colegas que estão adotando essa prática do cartão digital e remetendo, né, em grupos, até mesmo para quem nem solicitou. Então, já que eu entendo que da mesma forma que é permitido somente o encaminhamento de mensagens, de e-mails para os destinatários certos, né, aqueles que pleitearam, aqueles que requereram, a mesma regra a gente aplica em relação ao cartão digital. Eu não sei o posicionamento do senhor,
Eu preferi que a gente caminhasse no mesmo entendimento, mas nem sempre é possível. Nem sempre é Como possível, é normal. Não, eu também entendo assim, nós talvez tenhamos que fazer uma interpretação analógica, né, vamos dizer assim. O cartão, conforme eu não posso sair distribuindo na rua o meu cartão de visita, o físico, aleatoriamente. Eu entrego o meu cartão de visita para quem me solicitar, se eu estiver numa reunião, por exemplo, logicamente eu vou entregar, enquanto eu estou ali como advogado e, sobretudo, se alguém me pedir, né? Agora, da mesma forma, eu não posso, ainda que seja o cartão digital, alguém me pede alguns dados, algumas informações, ou na medida que eu estou me relacionando com uma determinada pessoa, cliente, que eu estou tirando alguma dúvida, estou fazendo uma consulta, eu posso encaminhar para ele o meu cartão digital. Agora, eu não posso indiscriminadamente, aleatoriamente, sair distribuindo em grupos de WhatsApp, por exemplo, o grupo da minha cidade, e oferecendo o meu serviço e os meus dados especificamente. Aí, para fazer essa analogia, seria os grupos de WhatsApp é a rua, né? A calçada. Eu sair distribuindo, eu não posso na calçada, eu também não posso fazer isso nos grupos de WhatsApp. É bem isso que você falou mesmo, né? No meu entendimento. Eu comungo, né? Comunico com o mesmo entendimento, que a regra, né, é essa mesmo que a gente tem que adotar, tanto do cartão físico quanto do digital, certo? Só para quem solicitar mesmo, que é a mesma coisa da panfletagem, né? Você não vai poder sair distribuindo aí. Informativos, panfletagem, né? Fazer essa distribuição. Exatamente. A questão qual que é o seu entendimento, Divino, sobre as empresas que oferecem prestação de serviço? Por exemplo, uma empresa que não se apresenta como sendo da área jurídica, mas ela se oferece o serviço para que, por exemplo, ela resolva problemas de financiamento, redução de parcelas, quem teve problema com voo, qual que é o seu entendimento? É permitido, não é permitido? Eu entendo, na verdade, que isso aí profissionais, né, da área do direito, advogados, né, internamente, até porque para aviar a medida judicial, obviamente se faz necessária a atuação do advogado. Então, eu entendo que é uma forma de captação ilícita, irregular, e que realmente aí fica difícil, né, a concorrência e até desleal com o próprio profissional, o advogado, porque vem uma empresa disputando com o profissional, o advogado individualmente. Então, a minha visão é bem clara, é bem firme também nesse aspecto de que não é permitido. Posso colocar faixa na rua, piquet, aquelas bandeirolas oferecendo serviço? Não, né, desde sempre não, seja no código, né, de ética anterior, e esse foi consolidado de igual forma, né? Então, nenhuma forma de oferecer o serviço, seja banner, seja outdoor, seja panfletagem, a entrega de cartão, essas abordagens, né, como já mencionamos, na frente de hospitais ou INSS, todas são, a meu ver, e embasado no Código de Ética, são condutas proibidas, né, e puníveis mesmo com sanção leve, né, censura. Carro de som, chamando o pessoal para poder fazer pedido de aposentadoria, nem pensar. Não, isso aí é bem claro, né? O Código de Ética, isso aí não deixa nem margem a uma segunda interpretação. Ele é taxativo, ele é claro de que é proibido, né? Esse mecanismo de tentativa de captação via rádio, via carro de som, né? Realmente isso aí não tem como nem eu e o senhor divergimos, né? Porque está expresso no texto mesmo da norma. Certo? Ótimo. Divina, as outras perguntas que foram aparecendo aqui, eu acho que a gente já foi falando, na medida em que a gente estava conversando, a gente já foi falando, a questão de divulgação de resultado de ações, ainda que de forma transversa, né? A gente falou sobre isso, aí eu já deixo muito claro, para quem está aqui agora, é que nós
nós temos já pautado uma resposta de uma consulta para saber se aquela divulgação que sites como Rota Jurídica, por exemplo, ou Migalhas, aí eu vou ser bem claro com os nomes, que é o que a gente tem conhecido, a gente tem já uma consulta, inclusive, para ser respondida. Eu acho que essa resposta vai ser, de acordo com o que for decidido, colegiadamente, né? Acho que já vai ser o nosso paradigma, né, Divina? Acho que a gente vai conseguir seguir aí. Eu, particularmente, entendo ser indevida esse tipo de publicação, ainda que de forma transversa, na medida em que isso começa a sair, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, o mesmo advogado. Se a gente falasse assim, saiu uma vez, um mês, 2 vezes no mês, o resultado foi amplamente divulgado, mas na medida em que isso começa a sair de forma sistemática, já passou a fugiu no mínimo aí da moderação. É um entendimento pessoal. Eu quero deixar isso muito claro. Eu também compartilho do mesmo entendimento, né? A forma reiterada, de qualquer forma, está, a meu ver, né? O intuito mesmo de captar, porque vem lá a vinculação do resultado, vem a vinculação do advogado com o nome da empresa que foi demandada. Então, assim, no meu posicionamento, né? Realmente uma conduta reprovável, certo, doutor? A Bruna está me falando aqui, a Bruna Mundim, nossa coordenadora geral, está me falando aqui que já está pautada para maio, então a gente já vai ter esse resultado aí para a gente estabelecer como norte, já em maio, até o final de maio a gente já tem isso. Excelente, né? Isso eu acho que é prioridade, né, doutor Samuel, até pela reiteração de casos, e a gente sabe que essas veiculações, essas publicidades feitas também são pagas, né, doutor Samuel? Não são de forma gratuitas, então quem aparece lá realmente está pagando e com esse interesse mesmo da autopromoção e, por consequência, a captação irregular, né, de clientes, certo, doutor? Eu não vejo também problema, o doutor Clever está perguntando, a publicação diária de conteúdos informativos em redes sociais, eu não vejo problema nisso, desde que ela tenha o caráter efetivamente, meramente informativo, né? E nesse período que nós temos que, a cada hora nós temos quase que uma medida provisória nova, até de madrugada, acho que ainda fica mais, a necessidade de que isso aconteça ainda fica mais claro. Divina, deixa eu... Pode falar. Não, é nesse sentido mesmo, né? É aquilo que eu adiantei como medida, né? Como ferramenta ao advogado, de forma ética, usar desses instrumentos